Há institutos jurídicos que nascem da necessidade brutal do Estado de enfrentar crimes que ele sozinho não consegue investigar. A delação premiada é um deles. Ela existe porque o crime organizado, por sua própria natureza, opera no silêncio e na cumplicidade. Para rompê-los, foi criado um incentivo. Quem colaborar, quem romper com o pacto de silêncio e cumplicidade, recebe, em troca, um benefício. Esta é a lógica central de uma das ferramentas mais debatidas e mais mal compreendidas do direito penal contemporâneo, a colaboração premiada. Popularmente conhecida como delação premiada, é um instituto jurídico processual e um meio de obtenção de prova, através do qual um investigado ou réu aceita colaborar com a justiça, fornecendo informações eficazes para a elucidação de crimes e identificação de comparsas, em troca de benefícios penais. Venha agora com a Brasil Paralelo entender como funciona esse instrumento jurídico e descubra qual é a sua história. A ideia de premiar um criminoso que trai seus pares não nasceu no Brasil, nem no século XX, mas remonta ao mundo antigo. Já no direito romano existia a figura do delator, um indivíduo que denunciava crimes ou irregularidades às autoridades, desempenhando um papel central no processo penal romano. O delator era uma pessoa que informava o prétor, o juiz romano, sobre supostas infrações, especialmente crimes públicos, fornecendo evidências iniciais para que o processo fosse aberto. No sistema acusatório romano clássico, a ação penal dependia de um acusador voluntário, que assumia riscos como multas ou infâmia se perdesse o caso. Na Inglaterra medieval, já estava consolidado no século XIII a figura jurídica dos approvers, acusados que delatavam comparsas em troca de perdão. O approver confessava seu crime grave perante o tribunal e então denunciava parceiros de crime, tornando-se uma espécie de acusador coroado. Ele precisava provar suas acusações por combate judicial ou veredicto de júri. Se bem-sucedido, recebia perdão real e liberdade, mas falhando, era executado. O sistema era brutal e simples. Delate, prove a culpa do outro em combate judicial e ganha vida. Era a colaboração reduzida à sua forma mais crua. Na Itália renascentista, os pentiti, do italiano arrependidos, referiam-se a criminosos ou membros de facções que, após prisão ou derrota em disputas, confessavam seus crimes e delatavam cúmplices às autoridades em troca de clemência ou redução de pena. Esse instituto era comum em cidades-estado como Florença e Veneza durante os séculos XIV até XVI, especialmente em casos de banditismo, homicídios políticos ou rixas entre famílias poderosas. O pentite atuava como testemunha ou acusador, similar aos approvers ingleses medievais, mas com ênfase na delação para desmantelar redes criminosas urbanas. No Brasil colonial existia o crimen laesae majestatis, onde delatores eram incentivados a trair cúmplices para desmantelar conspirações à coroa. Uma herança portuguesa das ordenações filipinas, que foram o principal código legal português do século XVII. Promulgadas em 1603 durante a União Ibérica sob Felipe II de Espanha, vigoraram no Brasil colonial até 1830. O crime de lesa majestade era o delito mais grave previsto nas ordenações filipinas, tratado como traição contra a pessoa do rei ou seu estado. Configurava-se por atos como conspiração, rebelião ou atentado à autoridade real, punido com morte cruel, frequentemente por tortura pública, além de confisco de bens para a coroa e infâmia perpétua à família. Por causa disso, era popularmente comparado à lepra, por contaminar não apenas o infrator, mas toda a sua linhagem familiar. Exemplos incluem a Inconfidência Mineira de 1789, quando réus foram condenados por esse crime, refletindo o rigor absolutista para preservar a monarquia.
O delito influenciou o direito penal português e brasileiro, enfatizando a proteção ao soberano acima de tudo. Mas o grande laboratório contemporâneo da delação premiada foi a Itália dos anos 1970 e 1980. O país vivia dois pesadelos simultâneos: o terrorismo das Brigadas Vermelhas e a expansão da Cosa Nostra. O Estado italiano percebeu que, contra esses dois inimigos, a investigação tradicional era insuficiente. A Cosa Nostra era a máfia siciliana, uma organização criminosa histórica originária da Sicília e estruturada em clãs familiares. A resposta veio em etapas legislativas. O Decreto-Lei de 1979 e a Lei 304 de 1982 formalizaram o tratamento diferenciado para os collaboratori di giustizia, ou colaboradores da justiça. Quem entregasse informações relevantes sobre as organizações terroristas ou mafiosas receberia reduções substanciais de pena. O nome que entrou para a história foi o de Tommaso Busquetta. Em 1984, este chefe mafioso decidiu colaborar com o juiz Giovanni Falcone. Busquetta revelou a estrutura interna da Cosa Nostra com um nível de detalhe que a Itália jamais havia conseguido obter por outros meios. Sua colaboração permitiu o chamado de Maxi Processo de Palermo, em 1986 e 1987, no qual centenas de mafiosos foram condenados. O próprio Busquetta nunca escondeu que o motivo da delação não era algum tipo de arrependimento moral. Ele delatou por cálculo, por sobrevivência, por ruptura com uma facção interna da máfia. Mas isso, do ponto de vista jurídico, é irrelevante. O que importa são a voluntariedade e a efetividade das informações. A Itália demonstrou ao mundo que o Instituto funcionava. Ao mesmo tempo, também demonstrou seus altos custos. Os juízes Falcone e Borsellino, que lideraram essas investigações, foram assassinados em 1992 em atentados que chocaram a Europa. De qualquer forma, o caso italiano teve grande influência internacional e tornou-se a principal referência moderna. O depoimento de Tommaso Busquetta ao juiz Giovanni Falcone virou o marco global de eficácia da delação premiada. Paralelamente à Europa, os Estados Unidos desenvolviam um sistema próprio com lógica semelhante, mas fundamentos distintos. O chamado plea bargaining, que pode ser traduzido como acordo penal, permitia que o acusado negociasse a pena e a colaboração com o Ministério Público. O Departamento de Justiça passou a usar sistematicamente esses acordos contra a máfia, especialmente a partir da chamada Lei RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, de 1970. O RICO criminalizou a participação em organizações criminosas e criou incentivos para que membros colaborassem em troca de proteção ou redução de pena. Henry Hill, delator que inspirou o filme Os Bons Companheiros, ou Goodfellas, de 1990, é também o exemplo mais famoso desta lei. Tudo o que mostramos nesse vídeo é apenas a superfície de um escândalo que abala a confiança no sistema financeiro brasileiro. Se você quer entender como essa teia foi construída e quais são os interesses em jogo, você precisa assistir ao documentário Raio-X Banco Master, uma produção inédita apresentada pelo Caio Coppola, que mostra todos os detalhes dessa trama com a profundidade que o assunto merece. Milhares de assinantes já assistiram e se surpreenderam com este conteúdo. Onde o Banco Master conseguiu seu capital? Como Daniel Vorcaro chegou ao poder? Quais são as principais acusações contra ele? Mas atenção, este material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E para que você não fique de fora, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa comprometer o limite do seu cartão de crédito com uma assinatura anual. Ao garantir o seu acesso agora, você terá em mãos este documentário e mais de 100 produções originais da BP. Além de filmes premiados, um catálogo infantil seguro para todas as idades
e cursos em diversas áreas do conhecimento. O que você vê aqui no YouTube é só uma pequena parte de um vasto conteúdo que os membros recebem. Ah, e tem um detalhe, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo a este vídeo aqui pelo link na descrição do YouTube ou pelo QR Code que está na tela. Aproveite o plano mensal da BP e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você e até breve.